Muito bem. Seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje para juntos podermos continuar nossos estudos. Eu me chamo Armando, sou espiritualista, estou compartilhando com você alguns conhecimentos que adquirimos ao longo dos estudos, pesquisas e também de trabalhos práticos. Dirijo um grupo de espiritualistas, onde juntos nos reunimos 2 vezes por semana para estudar. Um dia para estudar espiritualidade e outro dia para trabalharmos com a mediunidade, com a espiritualidade. É claro que no momento que estamos vivendo, eu moro aqui em Franca, São Paulo, Brasil, e estamos atravessando uma pandemia por conta do Covid-19 que está colocando todo mundo de quarentena. Então, os trabalhos práticos estão suspensos por algum tempo, não sabemos até quando, mas estamos nos encontrando uma vez por semana através da internet, das reuniões online, e juntos vamos refletindo, meditando sobre as razões da vida, sobre a espiritualidade, assuntos que eu considero muito importantes. Somos espíritos viajantes do tempo, vindo de muito longe, em busca de aprendizado, de melhoramento espiritual. Então, procuramos aproveitar o momento, a oportunidade e fazer o melhor possível, angariando conhecimentos, fazendo os trabalhos de mudança para, paulatinamente, irmos realizando o amadurecimento e o crescimento espiritual. Vou compartilhar com você o tema de hoje, que eu considero também importante. Estamos já falando sobre obsessão, um tema empolgante, um tema muito interessante, porque quem já se viu envolvido nesses dramas? Quem não já sentiu a influência perniciosa dos espíritos, como também as influências benéficas, bondosas dos benfeitores? Todos nós recebemos influência do plano espiritual. Algumas influências são boas, nos ajudam na caminhada, outras são perniciosas, trazendo dificuldades, sofrimentos, enfim. E já falamos vários temas sobre este assunto. Se você ainda não os viu, eu sugiro que procure aí no YouTube. Essa é a aula, se não me engano, a 18. Então temos muitos assuntos que estamos compartilhando. É claro que quando a gente aprende alguma coisa, o nosso desejo é de compartilhar, é de dividir com outras pessoas a pouco que aprendemos. E esse é o meu desejo, de dividir com você esses conhecimentos. Fazemos parte desse grupo de estudo Perseverança. E hoje é a aula 18, vamos falar sobre as causas da obsessão. Causas morais, kármica, contaminações, autoobsessão, lei de sintonia, caminhos que podem levar à obsessão, sinal vermelho. E o sinal vermelho, o sinal que alerta, né, quando estamos agindo de forma que facilita esses processos. Então, vamos fazer uma pequena introdução. No fundo de toda perturbação espiritual reside o quê? As fraquezas morais da pessoa que está sofrendo este processo. Então, no fundo de toda perturbação espiritual, no fundo de todo processo obsessivo, está ali as fraquezas morais dos envolvidos. Exatamente por conta de nossas fragilidades morais que os processos obsessivos acontecem. Para se garantir contra a obsessão, é necessário cuidar da alma. Se queremos cuidar da saúde do corpo físico, o que a gente faz? Cuida do corpo, né? Da alimentação, exercícios físicos,
procurando viver de maneira que o corpo possa responder com saúde. Muito bem, o mesmo é válido para a alma. Cuidar da alma é o meio de nos fortalecermos moralmente e ficarmos livres, né, dos processos obsessivos. Na maioria das obsessões, vamos encontrar 4 causas distintas. Existem muitas causas da obsessão, dos processos obsessivos, mas na maioria deles existem 4 causas distintas. São a causa moral, causa kármica, as contaminações e a auto-obsessão. As causas morais vai depender da conduta cotidiana do indivíduo, que atrai espíritos inferiores por afinidade vibratória. Chamamos isso de causas morais. A conduta da pessoa, o comportamento dela no dia a dia, que vai atrair espíritos inferiores por afinidade vibratória. E a presença de espíritos inferiores, espíritos doentes em torno de nós, certamente vai provocar processos obsessivos, processos não saudáveis. Todo espírito enfermo, se se aproximar de nós, nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. Os vícios mundanos, como cigarro, bebida em excesso, o cultivo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da maledicência, a violência, a avareza, a sensualidade doentia, a luxúria e etc., poderá atrair entidades espirituais infelizes que procuram os vivos para satisfazerem seu desejo. Nós sabemos, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem muitas informações a respeito. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata das causas atuais e causas anteriores das aflições, vamos encontrar muitas informações que podemos refletir a respeito. Informações úteis. É um roteiro de autoajuda, de autorreflexão, nos dizendo que as causas dos sofrimentos que envolve a maioria das pessoas, causas muitas vezes por conta do seu próprio comportamento, envolvido em vícios, bebidas em excessos, o orgulho causa muitas aflições, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, a violência, a avareza, a sensualidade doentia, que para muitos é símbolo de beleza, acaba se tornando uma fonte de atração de espíritos que certamente irão provocar sofrimentos. A luxúria, outras enfermidades da alma, outros comportamentos doentios que vai atrair por afinidade espíritos que provocam obsessões. É chamado todo esse comportamento de causas morais. Tem também as causas kármicas, que é relativa ao passado. Causa kármica se refere à lei de causa e efeito, que está relativa ao nosso passado. Sabemos disso, que estamos vindo de longe, não é? Todo espiritualista já admite a reencarnação e sabe que nós, como seres imortais que somos, reencarnacionistas, reencarnamos várias vezes e vamos levando conosco as nossas experiências boas, agradáveis, salutares, mas também vamos levando as experiências não tão boas, né? As experiências dolorosas vão conosco, vão despontando aqui e ali, apresentando o sofrimento. Eu costumo dizer que, eu não, né? Os espíritas dizem que são as contas batem na porta, né? E encontram o devedor. Onde quer que estejam, estão lá, né? Então, são obsessões que nós chamamos de causa kármica, relativa ao passado. Ela é provocada pela desarmonia entre duas ou mais pessoas, gerando ódios, ressentimentos e vinganças. Então, na nossa vida de relação com outras pessoas,
certamente acabamos ferindo, lesando um ou outro, ou sendo lesado, e vamos nutrindo o ódio, o desejo de vingança, o ressentimento, e isso vai criando um elo, um vínculo com pessoas, que isso tem como efeito, como consequência, sofrimento. Então, as causas com o comprometimento do passado, através das ligações vibratórias, atrai o desafeto desencarnado, que no momento certo inicia sua influência maléfica. Então, o comprometimento. Ninguém pode andar um passo para frente se ainda tem vínculo, desajustes no passado. Então, esse comprometimento do passado cria ligação com a pessoa, conosco, ligações vibratórias, e acabamos atraindo esses desencarnados que, no momento adequado, no momento certo, ele vai iniciar a sua influência maléfica, e assim deve ser por conta das leis. As leis permitem que assim seja, porque ninguém pode infringir as leis de Deus. Nós podemos aqui, nesse mundo, fazer algumas bobagens, contratar advogados mentirosos que vão aí nos defender. Mas, diante das leis de Deus, não existe isso. Existe toda uma lei de causas e de consequências. Causas boas, consequências boas. Causas desagradáveis, as consequências não tem como evitar. Elas são inevitáveis. Só precisamos nos fortalecer, precisamos ampliar a nossa capacidade espiritual para enfrentar a vida, não fugir da dificuldade, enfrentá-la. Apresenta maior ou menor gravidade, dependendo das circunstâncias que envolve cada caso. Então, os processos obsessivos com causa kármica vai depender, ele vai apresentar maior ou menor gravidade. Isso dependendo das circunstâncias que envolve cada caso. Não são todos igualmente os casos, mas uma coisa é certa, o sofrimento é igual para todos, né? Diante da dor, todos somos iguais, todos somos frágeis, todos choramos e gememos. Diante do sofrimento, todos nós fraquejamos, é normal. Daí as recomendações de nos fortalecer no hoje, levantar nossa cabeça, buscar uma sintonia com as forças do bem, para poder enfrentar o passado com equilíbrio, para poder enfrentar as consequências do que fizemos com maturidade, e tomamos cuidado para não fazer besteiras no momento. Tomamos cuidado para que possamos colher, se for o caso, com lágrimas, as consequências do passado, mas sejamos hoje sábios para plantar sementes melhores, para que o futuro seja promissor, seja de equilíbrio e paz. Muito bem, causas morais já falamos, causas kármicas relativas ao passado. Também temos processos obsessivos por conta de contaminações. Que coisa, né? A obsessão cujas causas estão nas contaminações. Isto, todos nós sabemos que os ambientes materiais, todo ambiente material possui atmosfera espiritual criada pelas pessoas que vivem, que frequentam esses ambientes. Todo ambiente espiritual tem uma atmosfera, tem uma psicosfera espiritual, que ela é criada por aqueles que frequentam, que vivem nesses ambientes. Portanto, centros espíritas, terreiros de umbanda, igrejas, ou lares, locais de trabalho e de diversões são verdadeiros núcleos de magnetismo espiritual criados pelos pensamentos dos que os frequentam. Não é assim? Os centros espíritas, a psicosfera do centro espírita, a psicosfera do terreiro de umbanda, da igreja, do lar, dos locais de trabalho, de diversões, são um verdadeiro núcleo de magnetismo espiritual. Presta atenção, eu falei magnetismo espiritual, tá? Isso não estou dizendo que é bom ou que é ruim, depende de quem frequentam esses ambientes, como esses ambientes são criados, os pensamentos que ali são alimentados, que são nutridos, que são produzidos.
os pensamentos daqueles que os frequentam, pensamentos, sentimentos e pessoas que frequentam esses ambientes. Ali que vai determinar, né, o nível de magnetismo espiritual do ambiente. Ambientes constituídos por pessoas mais ou menos imperfeitas, associam-se que tipo de espíritos? Os afins. Então, ambientes constituídos, frequentados por pessoas mais ou menos imperfeitas, vão associar a esse ambiente espíritos que têm a mesma afinidade. Qualquer que seja o ambiente, por pior que seja aos nossos olhos, por pior que seja o ambiente aos nossos olhos, ou por melhor que ele seja, segundo os nossos padrões, todos esses ambientes vão atrair espíritos que se afinizam com estes ambientes. Tranquilo, né? Todos nós sabemos disso. Então, pode ser o pior ambiente, segundo os nossos padrões, vai ter espíritos que se afinam com esses ambientes. Como também pode ser um ambiente maravilhoso, idem, né? Vai ter espíritos que se afinam com esses ambientes. Ora, frequentadores de ambientes onde predominam espíritos inferiores podem criar sintonia mental com estes, desencadeando processos obsessivos que nós denominamos de contaminações. Então, se um ambiente é frequentado por espíritos, por pessoas cujo padrão vibratório, cujo magnetismo, cujas cogitações psíquicas, interesses, etc., são inferiores, então esse ambiente fica impregnado dessas energias, desse magnetismo inferior. E quando alguém vai frequentar esses ambientes, se não tomar cuidado, pode criar uma sintonia mental com estes frequentadores invisíveis e aí desencadear todo um processo obsessivo que nós denominamos, ou melhor, que é denominado de contaminação. Às vezes, esses frequentadores não têm nada, não tem nenhum vínculo mais forte do passado com essas entidades. A gente já atendeu, eu atendi vários casos dessa forma, onde o processo obsessivo ele aconteceu sem nenhum vínculo do passado. Não houve nenhum vínculo, nenhuma desavença, nenhum desencontro lá no passado. Mas só porque o encarnado passou a frequentar determinados ambientes onde esses seres lá vivem, criou com algum deles uma sintonia mental e logo se instalou um processo doentio, um processo de obsessão doentia. Grupos espíritas dominados por entidades ignorantes e malévolas são também verdadeiros focos de contaminação. O que, seu Armando? Você falou de grupos espíritas dominados por entidades ignorantes? Não se assuste, meus queridos amigos, você que está me ouvindo, não se assuste, ok? Não existe grupo perfeito, por melhor nomenclatura que use, grupo espírita, grupo evangélico, católico, umbanda. Existem muitos desses grupos ótimos, maravilhosos, muitos grupos espíritas maravilhosos, cujo trabalho é digno, cujas entidades são de fato iluminadas, centros de umbandas maravilhosos, igrejas bacanas. Existem muitas organizações, instituições religiosas maravilhosas, mas não se engane. Existem também outras inúmeras, talvez até num número maior, onde são controladas, dominadas por seres das trevas, por seres ignorantes, malévolos, cujo objetivo é enganar, cujo objetivo é iludir, é distorcer as verdades espirituais, é alterar os conceitos de espiritualidade e levar grupos, né? Grupos para caminhos certamente problemáticos, tá? Então, por isso que Jesus já falou, o Cristo de Deus, nosso mestre divino, já falou que deveríamos, de fato, ter cuidado, porque muitos falsos profetas se levantariam, enganando e ludibriando, né, até mesmo os escolhidos, segundo Jesus. Então, estamos vivendo num momento desse, um momento onde há muitos falsos profetas, falsos espiritualistas,
pessoas mal intencionadas, cheias de interesses rasteiros, mesquinhos, tá bom? Então, o cuidado, eu acho que todo cuidado ele é válido para o mundo que estamos atravessando, para que a gente não venha aí atrair espíritos inferiores por um processo de sintonia psíquica e se instalar no processo obsessivo, denominado de contaminação. Então, cuidado com os ambientes que frequentamos, cuidado com as pessoas com as quais convivemos. Devemos estar sempre cautelosos, né? Jesus mandava sermos prudentes como as serpentes, né? Prudentes, sermos prudentes. A prudência foi recomendada por Jesus e acredito que no mundo de hoje ela também devemos ter, né, o cuidado, a prudência para não ficarmos aí sendo enganados, né? Outro processo obsessivo chamado de auto-obsessão ou obsessão anímica, ou também as pseudo-obsessão, como também é conhecida. Auto-obsessão, obsessão anímica, pseudo-obsessão. A mente da pessoa auto-obsessiva, da pessoa enferma, se encontra numa condição semelhante às neuroses, atormentando a si mesmo. A pessoa atormenta a si própria, nem precisa de obsessores externos, porque o seu mundo interno já está bastante complicado. É claro que, por sintonia, ela acaba atraindo outros que agrava a situação. As causas residem nos dramas pessoais dessa ou de outras encarnações. Quem de nós não já passou por dramas pessoais, conflitos, problemas que não conseguimos solucionar e eles ficam arquivados em nossas memórias internas, né, no subconsciente, em nossos arquivos mais profundos, e isso vai ressurgindo, trazendo conflitos, levando o indivíduo a desequilíbrio, onde a mente se encontra em condições complicadas, né? São traumas, remorsos, culpas e situações provindas da intimidade do seu ser que prejudicam o seu psiquismo por demais. Então, o psiquismo fica ali sofrendo essas vibrações, esses arquivos, torturando o próprio indivíduo. A mente de um auto-obsidiado ela é fechada em si mesma. O tratamento busca abrir a prisão psíquica em que vive, libertando da escravidão mental. Então, o tratamento ele vai buscar trabalhar no psiquismo da pessoa, tentando arrebentar as correntes, as algemas, em que a pessoa se amarrou, se prendeu na situação. Então, vai tentar abrir, apresentando novos horizontes, mostrando a vida de uma forma, de outro ângulo, né? Para que a pessoa possa ir fazendo um trabalho e ali se harmonizando, criando mais coragem, ânimo, confiança e que possa dirigir a sua vida de forma mais equilibrada. É claro que nesses processos de auto-obsessão há muitas personalidades em conflitos. Se você não assistiu ainda, nós falamos sobre as questões das personalidades, né? As personalidades antigas que estão ali dentro da nossa estrutura psíquica, nosso campo mental, provocando conflitos, desarmonias, e levando a personalidade encarnada, a personalidade física, a grandes aflições. E o trabalho é de esclarecer tudo isso, é de conscientizar, é de harmonizar essas personalidades antigas, as subpersonalidades, e tentar fazer uma harmonia, conscientizando, esclarecendo, harmonizando, fazendo com que todos possam se harmonizar e viver em paz uns com os outros, né? Muito bem. Lei de sintonia. A lei de sintonia rege o processo obsessivo, fazendo as ligações através da emissão e recepção de ondas mentais. Então, todo o processo obsessivo, ele obedece às leis.
ele vai atender às leis, né? A lei de sintonia, a lei de afinidade, ele vai atender a esse processo para que ocorra, de fato, a influência negativa. Os obsessores podem atuar de forma cruel e meticulosa. Isso já sabemos, né? Os obsessores podem atuar de forma cruel e meticulosa, examinando com cuidado a mente, valores morais e desejo íntimo da criatura a ser atingida. Eles vão ali, tem tempo para isso, tem muito tempo, vão examinando cuidadosamente, vão procurando ver como funciona o psiquismo da pessoa, os valores morais que ela conquistou até então, seu desejo íntimo. Eles vão procurar ver o que a pessoa deseja, quais são os seus desejos íntimos. E aí, né, já dizia os benfeitores, cuidado com o que você deseja, tome cuidado com o que você deseja. Se deseja algo bom, ótimo. Se deseja evolução espiritual, aprendizado, expansão da consciência, se deseja uma sintonia com Jesus, com os trabalhadores do bem, ótimo, isso é muito bom. Mas se ficarmos presos nos desejos, dos prazeres deste mundo, se ficarmos ali remoendo os desejos querendo ter, o desejo de ter isso, ter aquilo, né, coisa deste mundo, cuidado, né, porque esses desejos são examinados por aqueles que nos perseguem, e muitas vezes serve de plataforma onde eles se apoiam para nos atingir, com certeza. Eles vão traçar planos, vão convocar obsessores treinados ou ignorantes para a formação de equipes harmônicas, unidas, perseverantes na arte da maldade. Então traçam planos, convocam outros obsessores treinados, outros não são tão treinados assim, mas aí eles vão formar equipes para poder provocar o processo obsessivo. Opa! O obsediado, estando ligado moralmente ao obsessor, fortalece ou facilita o vínculo mental por aceitação, e assim o processo se desenvolve, obedecendo à lei de sintonia vibratória. E como nós sempre temos ligação com seres e condições piores do que a nossa, que diga a nossa querida Maria Modesto Cravo, né? Que todos nós temos a ligação ali com os espíritos que vivem no submundo. Então, e nós estamos ligados a esses seres, vamos fortalecer ou facilitar o vínculo mental por aceitação. E aí o processo se desenvolve e a sintonia vibratória se estabelece e o processo obsessivo acontece e a dor e o sofrimento nos encontra. É dessa forma que os processos acontecem, né? E aqui nós transcrevemos, né, o caminho que pode levar à obsessão. Já André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros benfeitores que trabalham com essas questões já têm indicado para nós caminhos que podem levar ao processo obsessivo. Existe sim. Existem caminhos que podem conduzir o indivíduo a processo obsessivo. Existem os caminhos. E sabendo disto, acredito que não vamos escolher estes caminhos, vamos ficar mais atentos. Tudo no início é muito simples. Um hábito apenas, e quase imperceptível, mas ao longo do tempo, se não houver mudanças no comportamento, pode resultar em situações complicadas. Tudo no início é muito lindo, é muito simples. Um hábito apenas. E quase sem perceber. Mas ao longo do tempo, se não houver mudanças do comportamento, o que não é fácil, nós às vezes mudamos nosso comportamento para pior, não é?
Mudar para melhor não é tarefa das mais fáceis. O mais fácil é mudar para pior, mas para melhor é mais difícil. Então, não havendo uma mudança de comportamento para melhor, isso pode resultar em situações complicadas. Vamos citar alguns exemplos. Ideias profundamente negativas e pessimistas. Já viu pessoas? Já encontrou com alguém profundamente negativa e pessimista? Tudo dela só vê o pior. A situação, quando é muito boa, ela consegue, numa cena boa, criar algo ali que não é bom. Vai colocando uma pitadinha de pessimismo em tudo que vê. Uma pitadinha de tudo que vê, ela vai colocando ali, né? Alguma coisa que... Então, são pessoas profundamente negativas e pessimistas. Eis um caminho que pode desenvolver o processo obsessivo. O desânimo, a preguiça, a angústia e tristeza constante. É claro que quem não tem de vez em quando um desânimozinho, não é? Uma preguiçazinha, quem não a tem? Angústia e tristeza, quem não tem de vez em quando? Isso num grau, né? Um grau tolerável. Se isso for constante num grau profundo, cuidado. Isso pode ser um alerta, um sinal vermelho, indicando que isso pode se tornar um processo obsessivo. Pode ser a presença de alguém ali, alguém invisível, oculto, já lhe provocando desânimo, já lhe levando, né, desenvolvendo uma angústia interior. Isso pode, se for constante, é um sinal de alerta, tá? Pesadelos e medos frequentes. Então, se tem pesadelos, se vive com medo, algo não está certo. É claro que o medo, ele é positivo quando até um certo limite, para que a gente possa preservar a vida. Mas se o medo for constante, né, pesadelos frequentes, cuidado, é hora de procurar ajuda, de preferência espiritual. Irritação, cólera, agressividade além do normal. Porque se irritar é normal, dependendo do tamanho da irritação, né? Aquelas pequenos momentos de cólera, né? Jesus chutou o pau da barraca, não chutou? Na porta da igreja. Jesus, de vez em quando, ficava irritado, né? Apresentava um estado agressivo, chamando os discípulos de raça de víbora, né? Ele fazia isso de vez em quando, mas isso dentro de um equilíbrio, tá? Isso não pode ir além do normal. Nós somos seres humanos, temos direito de vez em quando, ter ali um desânimo, ter uma angústia, uma preguiçazinha. Isso é normal, né? O problema é quando é constante e vai além do tolerável. Aí, cuidado, que é sinal vermelho, tá? Tendência aos vícios, ao fumo, álcool, tóxicos. Então, tem pessoas que têm essa tendência, né, aos vícios. Então, cuidado. Então, se a pessoa tem tendência a vícios, o ideal é fugir deles. Fugir enquanto pode. Porque pode ser que lá no fundo você tenha essas, né, isso já esteja latente, né? Então, tendência a vício, a fumo, a álcool, a tóxicos, etc., cuidado. É também um sinal que, se não tomarmos cuidados, podemos desenvolver ali um processo obsessivo. Desregramento sexual. Muito cuidado com isso, né? A gente pode ter sérios problemas na área sexual, se não administrarmos isso com equilíbrio, né? Se não tomarmos cuidado com essa energia poderosa, energia sexual, podemos, sim, instalar um processo obsessivo, né, de graves consequências. Então, muito cuidado com isso. A calúnia, a maledicência, a fofoca, a mentira, são outros sinais de alerta. Cuidado com a calúnia, com as fofocas, muito rotineira. É muito comum quando tem duas ou mais pessoas juntas. Estão falando de alguém que não está presente. É muito comum isso. A maledicência ali, comendo solto, né? Isso é, por demais, desagradável. São comportamentos que atraem espíritos inferiores, que piora a situação e pode aí instalar um processo obsessivo. A inveja, a insatisfação, o ciúme doentio, como isso provoca sofrimentos. Muitas pessoas invejosas, insatisfeitas. Tem pessoas, não sei se você conhece alguém,
assim, que não está satisfeita com nada. Tudo para ela está ruim. Tudo para ela, nada a satisfaz. Se chove, está ruim. Se faz calor, está ruim. Se faz frio, está ruim. Tudo está ruim. É insatisfeita. Quer alguma coisa, vai lá, compra. Depois que compra, não valoriza o que tem. Aí começa a ficar insatisfeito, invejando o que os outros têm. Né? Isso, ciúme doentio, tudo são processos que podem gerar obsessão. A avareza. O que dizer da avareza, da ganância, da ambição desmedida? É claro que todo mundo ambiciona alguma coisa, ter alguma coisa, mas isso dentro do limite. Aquela avareza da pessoa está sempre correndo atrás de ter, de ter, de ter. Uma ganância miserável. Vive como se fosse dono das coisas materiais. Nós não somos donos de nada. Nós somos usufrutuários, tão somente. Para que tanta ganância, tanta avareza, tanta ambição desmedida? A vida é tão curta aqui no corpo físico, não é? A vida é tão curta. Então, para que tanta ganância, tanta avareza? É claro que vamos trabalhar, vamos ganhar nosso pão com o suor do nosso rosto. Deseja comprar, ter uma casa, ter um bem, um imóvel, um automóvel, algo. Ok, trabalhar, conquistar, maravilha. Não é pecado isso. O problema é quando o indivíduo entra num processo de desequilíbrio, insatisfeito com o que tem, querendo sempre mais, numa avareza, numa ganância desmedida, numa ambição terrível. Isso gera graves problemas. Apegos exagerados às coisas e a pessoas. Conhece alguém assim? Apegado, um apego exagerado às pessoas, às coisas, é meu, é minha, é minha. Eu fico olhando, pensando, oh, meu Deus, como somos iludidos, né? O egoísmo em excesso, etc, etc, são sinais que certamente vai nos conduzir a processos de sofrimentos terríveis, se não fizermos as mudanças necessárias urgentemente, se não fizermos as modificações, se não buscarmos uma mudança de conduta, de comportamento, se alimentarmos tudo isso e ainda acharmos que é normal, muito bem. Se é normal, então se prepare, porque o sofrimento para essas pessoas também será normal, e somente a dor vai poder fazer com que elas acordem, despertem para uma outra situação diante da vida. Sinal vermelho. Sinal vermelho também aqui é colocado. Manuel Filomeno de Miranda, grande Manuel Filomeno de Miranda, benfeitor querido, se não me engano, baiano, que trabalhou com... Ele acho que ainda trabalha, né, através do Divaldo Pereira Franco, em seu livro Nos Bastidores da Obsessão. Tem conceitos maravilhosos. E ele vai dizer que podemos reconhecer a obsessão quando se escuta nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar. Nos recessos da mente, uma ideia que teima de ficar ali. Já passou por isso? Aquela ideia que vai ali, né, remoendo, vai martelando, vai se fixando e não quer ir embora. Cuidado. Quando isso acontecer, é um sinal vermelho que devemos tomar cuidado. Quando se constata uma força psíquica interferindo nos processos mentais, também é um sinal vermelho. Uma força psíquica que vai interferindo nos processos mentais. Quando se verifica a vontade sendo dominada por outra. A vontade, a pessoa quer uma coisa e faz outra. Eu vejo muita gente assim. Ah, eu não queria, mas fiz. Eu queria, mas não fiz. Oh, meu Deus. As pessoas não têm... A vontade é uma ferramenta poderosa. A vontade é uma ferramenta poderosa. A força de vontade. Não é a boa vontade, não, ok? A boa vontade pode levar muita, e tem levado, né? A boa vontade tem levado muitas pessoas, muitos espíritos para o umbral, muitos católicos para o inferno, né?
E nós temos que ter força de vontade. O que que eu quero da vida? Muito bem. Se eu quero tal determinada coisa, né? Agora vou exercer a minha vontade, meu querer, né? E vou reunir minhas forças internas e trabalhar em direção a esses objetivos. Então, mas muitas pessoas querem uma coisa e faz outra. Ah, mas por que você não foi no centro espírita? Ah, não tive vontade. Mas por que você não... Você leu tal livro? Ah, comecei a ler, mas não tive mais vontade, parei. E assim vão caminhando as pessoas que não têm, de fato, força de vontade, determinação, né? Então, quando se experimenta inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, a pessoa vai experimentando uma inquietação crescente em seu psiquismo, em sua intimidade mental, sem motivo. Aquela inquietação, aquele monte de pensamento sendo instalado, invadindo a mente. Um pensamento ruim atrai outro pensamento que é ruim, que atrai um outro que é pior, e aquilo vai piorando. Então, cuidado, não deixar esses processos ganharem força dentro do psiquismo. Isso é um sinal vermelho. O Allan Kardec, já viram falar no grande Allan Kardec, o bom senso que encarnou no século XIX? Muito bem. Ele vai dizendo que a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer tratamento simultâneo, espiritual e médico, para estabelecer a saúde do organismo. Então, ele vai dando essas recomendações. A obsessão muito prolongada, essa influência ruim, né, muito prolongada, ela pode ocasionar desordens no organismo e vai precisar de um tratamento simultâneo, espiritual e médico, para restabelecer a saúde espiritual e do organismo. Aí, né, a gente vê um grande equívoco da parte de alguns espiritualistas que, quando vão tratar de alguém que está com algum problema, já recomendam ali, eu já tenho visto muitos casos, de recomendar a retirada de remédios. Nenhum espírita e nem espiritualista tem, tá, esta autoridade de mandar um paciente, uma pessoa que está sendo tratada através de médico, suspender o medicamento. Isso já é um sinal do equívoco daquele que assim procede, tá? Nós não podemos mandar, né, pessoa que está fazendo tratamento médico suspender a medicação. É claro que quando a pessoa enferma está fazendo um tratamento espiritual, é normal ela ir se melhorando e os remédios começam já a ter problemas. O que a gente recomenda? Vá ao seu médico, peça para que ele faça uma avaliação e, se ele achar que é conveniente, faça ele as alterações no medicamento. Mas nós, como espírita ou espiritualista, médios, orientador, nós não temos essa autoridade, esse direito de fazer isso, tá? De mandar a pessoa suspender por si própria medicamento. Se alguém age assim, vai estar contrariando os protocolos da espiritualidade maior. Não devemos fazer isso. Quem tem que alterar a medicação, quem tem que alterar ou suspender é o médico. Ele sim tem esta autoridade, este conhecimento. Muito bem, fizemos aqui uma observação. O esgotamento energético sem causa real é também um sintoma que serve de alerta. Está esgotado energeticamente, sem nenhuma causa? Não fez lá um grande esforço físico, não trabalhou, né, fisicamente em excesso, mas se sente esgotado energicamente, dorme ali 10, 12 horas por noite, né, e ainda se sente cansado, acorda já cansado, sabe aquelas pessoas que de manhã já acordam ali mal-humorada? Conhece alguém assim? Há pessoas que acordam de manhã já mal-humorada, cansada, exausta. Por que será? Isso é um sinal de alerta. Certamente ela ficou ali 10, 12 horas, né, em companhia de seres desagradáveis, que sugaram as suas energias. Nós precisamos acordar de manhã alegres, leves, soltos, descansados, pronto para um dia de aprendizado, para um dia de trabalho. Se isso não está ocorrendo, algo está errado, não está?
É um sinal de alerta, esse serve de alerta. Então, se acordou de manhã não está bem, então isso serve de alerta. É preciso tomar os cuidados, né? Preciso cuidar para que isso não aconteça, tá? Quando eu tenho alguma pesadelo, ou quando acordo não muito bem de manhã, eu sei que algo durante a noite não esteve bem. Então, durante a noite, durante o dia eu já fico em oração, e à noite, antes de dormir, eu já me preparo melhor. Peço a Deus, peço a Jesus o amparo e a proteção, peço aos benfeitores que me ajudem, para que durante o desprendimento do corpo, durante os momentos em que o corpo dorme e eu estou na dimensão do astral, possa estar na companhia de benfeitores, estudando, servindo, sendo útil, aprendendo. Esses são os meus pedidos antes de dormir. Sempre peço a Deus, a Jesus, que permita para que eu possa, durante a noite, aproveitar os momentos em que o corpo está dormindo, está repousando, que eu possa, na companhia dos benfeitores, ir para as escolas espirituais, estudar e também trabalhar. Quero ser útil, quero servir, quero ajudar, quero viver com aqueles que podem contribuir para o meu crescimento espiritual. O vampirismo é uma técnica utilizada pelos obsessores, tá? Então, o vampirismo, aquela técnica de sugar a energia, de tirar a energia da pessoa, deixá-la cansada, esgotada energeticamente, deixá-la sem ânimo, desanimada, fraca, frágil, amedrontada. Isso também é uma técnica, né, que os obsessores utilizam para ampliar a perturbação espiritual. E esse é o nosso modelo e guia. Esse é a fonte de luz da qual devemos nos conectar diuturnamente, sempre pedindo a Ele força e amparo, mas também ajudando. Jesus precisa da gente. Olha que bacana. Já pensou? Os espíritos do bem precisam da nossa ajuda. Eu acho tão bom isso. Porque a gente está sempre pedindo, não é? Nós estamos sempre pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos benfeitores, amparo, proteção. Eu de vez em quando digo assim, olha, meus amigos, eu sempre peço ajuda, agora hoje eu quero ajudar. Hoje eu estou disposto a ser útil. Querido Jesus, hoje eu quero ser útil, quero ajudar. Utilize meus poucos recursos para socorrer aqueles mais necessitados, para amparar um ou outro, para suavizar o sofrimento de um ou de outro, enfim. Agora eu quero ser útil, permita-me ajudar também, porque eu não quero ser um eterno mendigo, eu quero também ser um trabalhador, embora ainda muito cheio de defeito, muito problemático, mas sempre que o Senhor precisar de mim, eu quero estar disponível para ajudar, para socorrer. Muito bem, meus queridos. Obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Eu fiquei uns tempos sem gravar, porque não estava bem de saúde. Fiquei aí umas 2, 3 semanas aí com muito problema de garganta, de uma série de problemas, mas estou me recuperando. Estou aqui pronto e disposto para continuar compartilhando com você o pouco que tenho aprendido. Esse é o meu desejo. Não tenho outro desejo a não ser dividir com você. É claro que a gente vai percebendo que nem todo mundo quer ouvir essas coisas, né? Isso aqui já é para quem está amadurecendo espiritualmente. Então, se você está já buscando os conceitos espirituais, estou disposto a dividir com você o pouco que tenho aprendido. Muita paz, muita luz, que Deus continue lhe abençoando, que Jesus continue lhe amparando e que você possa atravessar essas fases, esses momentos de pandemia com equilíbrio, com confiança e com fé, contribuindo sempre para um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de luz, onde o Cristo de Deus é o governador maior, é o dirigente deste planeta. Muita paz, um abraço e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.